Estamos aqui de volta agora para a segunda parte de mecanismo da evolução, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo de Darwin agora. O que Darwin veio trazer para a gente? Lembrando que Lamarck ele falava da lei do uso e desuso e da lei dos caracteres adquiridos. Logo, a lei do uso e desuso não é verdade. Por quê? Quanto mais eu utilizo um determinado órgão tal, ele não vai se desenvolver ou atrofiar pelo fato de usar ou não, ok? Outra coisa é que, lei dos caracteres adquiridos, isso não é verdade. Porque se eu cortar meu braço aqui, o meu filho vai nascer sem braço? Não, ele vai nascer com braço, tá certo? Lembrando que Darwin e Lamarck não tinham conhecimento de biologia que nós temos hoje, não tinham conhecimento de genética, muito menos de citologia, coisas que viriam o quê? Mais pra frente com Mendel, tá certo? E aí, sim, o conhecimento em biologia ia ficar um pouquinho mais completo, ok? Vamos lá. Olha só, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse mecanismo de evolução agora de Darwin. Darwin traz pra gente o que? A seleção natural. O que é essa seleção natural? Darwin diz que é o meio quem seleciona quem morre e quem sobrevive. Como que ele chegou a essa conclusão? Primeiro, Darwin ele já vem de uma família de cientistas. Darwin já vem de uma família que tem tradição na ciência, né? E o avô dele já estudava isso também e acreditava que os seres se modificavam. Então, o que acontece? Darwin ele foi fazer uma viagem, certo? E uma viagem muito famosa que ele fez no navio Beagle, ele passou por umas ilhas lá de Galápagos. Lá em Galápagos, ele conheceu alguns passarinhos, uns tentilhões de Galápagos. E ele percebeu uma coisa, que em cada ilha que existiam esses passarinhos, eles eram o quê? Eram passarinhos parecidos, porém tinham alguma coisa diferente. Darwin notava que esses passarinhos de uma ilha para outra eram diferentes. O que Darwin pensou então? Esses passarinhos, eles descendem de um ancestral comum, que conforme o tempo, ele foi sofrendo mudanças. E originou o que? Essas espécies diferentes, essas diferenças que a gente consegue observar de um para outro. Ele também notou que cada passarinho, em cada lugar, ele era bem adaptado ao que? A comer determinada semente que estava naquela ilha. E o que viviam na ilha 2 não viviam na ilha 1, na ilha 3 e assim sucessivamente. Beleza? Então, logo, isso foi fazendo um sentido para Darwin. Ele foi vendo que, se eu tenho um lugar e esse lugar seleciona, né, esse lugar deixa claro quem sobrevive e quem não sobrevive, o que Darwin foi imaginando? Darwin foi notando que essa seleção natural era para tudo, era para qualquer lugar. Por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, borboletas azuis e borboletas vermelhas, e eu tenho aqui o lugar onde favorece essas duas a sobreviverem, a se multiplicarem, né? E as duas vão sobreviver e vão se multiplicar. Mas vamos supor que essas borboletas azuis, por algum motivo da natureza, as flores que tinham ali que eram azuis morram e só sobrou folhas vermelhas. Só sobrou flores vermelhas, né? As borboletas vermelhas vão continuar camufladas, mas o meu sapinho, quem que ele vai mastigar agora? Quem que ele vai se alimentar? Ele vai se alimentar das azuis. Logo, o que está acontecendo? Uma seleção natural, certo? Então Darwin colocou algumas máximas nas ideias dele. No livro de vocês vão encontrar mais sobre isso, mais máximas, mas a mais importante que tem são essas. Primeiro, sobrevive o mais apto. Muita gente confunde isso com o mais forte, o mais rápido, mas não. Nem sempre o mais rápido, o mais forte é o que sobrevive. Um exemplo disso são os dinossauros. Eram muito fortes, mas desapareceram, ou seja, foram extintos. Outra coisa, os seres vivos da mesma espécie são diferentes entre si. O que isso quer dizer? Que ainda assim, que aquele ser vivo da mesma espécie seja muito parecido, eles ainda carregam diferenças. Isso, nós somos exemplos disso. Eu sou um ser humano, você é um outro ser humano, somos da mesma espécie, Homo sapiens sapiens, mas somos diferentes. Eu e você, que está assistindo a minha aula agora, tenho certeza, você tem um cabelo diferente, você deve ser magrinho ou mais gordinho, enfim, vocês carregam diferenças de um ser humano para outro. E assim é para todas as espécies. Ainda assim que dois cachorros sejam da mesma espécie, da mesma subespécie, dois pastores alemão, um vai morrer na frente do outro, um vai ter doença que o outro não tem, ou seja, eles são diferentes. E essa aqui também.
O ambiente faz a escolha dos mais adaptados. O que isso quer dizer? Que chegou ali, aquele determinado ambiente é como se ele fosse o patrão, o chefe. Ó, para viver aqui, você precisa ser azul, de antenas, cor verde. Se você for azul, antenas e cor verde, você vai conseguir sobreviver. Senão, você vai morrer. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que existe, né, o quê? Um fator, uma pressão seletiva que é do meio. O que é essa pressão seletiva? Essa pressão faz com que a espécie A e B estejam naquele mesmo meio. Se A conseguir passar por essa pressão, ela vive. Se B chegar nessa pressão, né, nessa seleção que o meio coloca e não passar, ela morre, ou seja, ela é extinta. Ou seja, a seleção natural acontece a todo momento, tá certo? É só você pensar o seguinte, que aquele meio, ele seleciona os mais adaptados, ou seja, aqueles que têm uma estrutura que favorece viver naquele meio, tá certo? Você não encontra, por exemplo, lá no meio do deserto, né? Por exemplo, os macacos que você encontra lá na floresta. Encontra? Não, por quê? Quem vive ali é quem está adaptado àquele meio. Uma outra coisa também para focar é que o homem tem feito muito o que? A seleção artificial. O que é essa seleção artificial? A seleção artificial é quando o homem ele vê determinada característica que é agradável para ele, por exemplo, a lã do carneiro, a vaquinha que dá mais leite, e o que ele faz? Ele começa a fazer mais daquilo. Ele pega a vaquinha que dá bastante leite, cruza com a outra vaquinha, cruza com a outra, até que ele chega o quê? Em uma determinada espécie que dá muito leite. Ou seja, isso é uma seleção artificial. E o homem fez isso com tudo aquilo que é agradável para ele. Com gato, com gado, com ovelha, com os nossos alimentos, certo? Milho, caldo de cana, tudo isso foi feito o quê? Uma seleção artificial daquilo que mais agradava o homem. Beleza, gente? Aqui a gente fecha a aula número 2 com o mecanismo da evolução. Façam as questões e eu vou estar também disponibilizando meu tempo para responder quem tiver dúvida lá no fórum. Beleza, galera? Muito obrigado. Boa tarde, bom dia ou boa noite.